Em primeiro lugar, queria agradecer pastor Eli, pastor Marcelo, pastor André, Ministério Monte Hermon, por essa singela homenagem. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês e nos sentimos muito felizes por este gesto de vocês. Eu e Jane estávamos jantando com um casal amigo nosso lá em São Paulo, São Bernardo, no sábado, e terminamos falando que nós postamos nas redes sociais do nosso aniversário de casamento e falando sobre quando nós nos conhecemos. Muito interessante, né? E eu já tinha até contado isso aqui para os irmãos, mas eu me lembrei quando foi que eu disse o que eu vou lembrar agora, né? É, então, como é que eu conheci Jane? Minha sogra, ela foi convidada para participar de uma reunião política de uma pessoa que estava se candidatando a deputado estadual. Minha sogra não queria ir sozinha, pediu que Jane fosse com ela. Estava lá eu e o candidato. E aí a Jane veio e entrou no carro, ela estava vestida de uma saia jeans, estava usando uma blusa, né, um suéter rosa e roxo, né, e um sapato marrom, né, estava linda, né? Eu me lembro quando ela foi sair do carro, que eu dei a mão para ela sair do carro, né? Ela deu um sorriso lindo, eu não me esqueço desse sorriso. Mas muito bem, quando terminou a reunião, que a gente foi embora, o rapaz que era o candidato, que era um pouco mais velho que eu, né? Ele já era advogado e tudo, ele falou assim para mim, né? Aquela filha da irmã Eli é bonita, né? Eu falei assim, mas ela não é boa para você não, porque ela tem muito problema. Tem muito problema, porque a gente já tinha se casado antes, né? Eu falei assim, não é boa para você não. Que ela tem muito problema. Muito bem, né? Foi uma boa palavra que eu dei para ele, né? Vocês sabem por que eu disse isso. Mas eu agradeço a Deus pela vida da Jane e por esses 35 anos. Te amo, gatinha. Muito bem. Tendo dito isso, vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de pensar o seguinte: às vezes, a gente olha para a nossa vida e a gente pergunta, será que eu importo? Será que Deus está vendo? Às vezes nós nos dedicamos ao trabalho da obra da casa de Deus. Participamos dos cultos da oração, participamos da escola bíblica dominical, frequentamos a escola bíblica dominical como alunos ou como professores, fazemos parte do ministério da igreja, ajudamos na cantina, cantamos no ministério de louvor ou no grupo das irmãs do poder da oração ou em qualquer outro grupo, ajudamos na portaria, ajudamos no som, na multimídia, ajudamos na recepção, na decoração, na limpeza, doamos o nosso tempo, doamos os nossos recursos de tempo e financeiros na igreja, mas às vezes é possível que a gente se pergunte, será que o que eu faço de verdade faz diferença? É possível que você, em algum momento, se pergunte, alguém nota o meu esforço e a minha dedicação? Não é incomum a gente se sentir assim, principalmente quando nós não estamos nos holofotes ou quando nós não desempenhamos um papel de destaque. Mas eu quero dizer para cada um dos irmãos e das irmãs aqui presentes e que aqueles que estão nos escutando, que nós não precisamos pregar para multidões ou ter milhares de seguidores nas redes sociais
para que o nosso trabalho seja importante. Na verdade, a igreja não é feita só de grandes líderes conhecidos. Na verdade, ela é feita de mais pessoas que não são conhecidas, que não são famosas, mas que desempenham um papel fundamental e essencial para o reino de Deus, para a salvação de vidas, para a restauração de vidas. Cada um de nós tem contribuições únicas para o reino de Deus. Essa realidade, essa pergunta, esse questionamento é uma coisa comum para cada um de nós que busca um sentido e um propósito na vida. Mas às vezes nós buscamos o valor, esse valor aí, sem perceber, da maneira errada. Às vezes nós começamos a nos comparar com outras pessoas. Às vezes a gente se compara com o irmão ou com a irmã que canta bem, ou com o irmão ou com a irmã que tem uma palavra, sempre uma palavra de sabedoria, ou com o irmão, ou com a irmã, ou com o grupo que faz um trabalho missionário maravilhoso, incrível. Mas essas comparações, comparar nunca é bom. Sabe por quê? Porque quando a gente se compara com alguém e a gente fala assim, não, eu estou melhor, o que vem? Orgulho. Quando a gente se compara com alguém, a gente vê e a gente acha que está pior, a gente tem a autocomiseração, a gente se julga inferior. Então, a comparação, porque o nosso valor para Deus não é comparativo. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus e Deus pagou um preço pela sua vida, e o preço foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus pagou um preço incalculável que ninguém poderia pagar pela sua vida, então você é muito importante para Deus. Qual deveria ser? Qual deve ser a verdadeira fonte do nosso valor? Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte: Deus te vê. Deus te conhece. Deus te ama com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Deus conhece tudo em você. Ele sabe do que você é capaz, para o bem e para o mal, mas Ele te ama do jeito que você é. Hoje, Ele te ama. O nosso valor não está no que fazemos para os outros, ou do reconhecimento que nós recebemos das outras pessoas, mas da certeza do amor incondicional de Deus por nós, manifesto e expresso na cruz do Calvário, porque Deus amou ao mundo, Deus amou a Paula, Deus amou a Leide, Deus amou a Neuza, Deus amou a pastora Eli, Deus amou a Lídia, Deus amou a Evangelina, Deus amou a Denise, Deus amou o Pedro, Deus amou o pastor Marcelo, Deus amou a cada um de nós de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto principal e chave é este: você importa para Deus. Deus se importa com você. A sua vida, as suas orações, o seu trabalho, a sua dedicação, tudo isso tem um valor para Deus. É por isso que Paulo disse: seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor, quando você faz para o Senhor, ele não é vão. E Ele deseja que cada um de nós se sinta seguro e amado. Porque Ele disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a minha voz diz: eu te amo. A minha voz diz: você é importante. A minha voz diz: você é amado, você é amada. A minha voz diz: você tem valor, você tem muito valor. A minha voz diz: você é precioso, você é preciosa. A minha voz diz: você é filho, você é filha. A minha voz diz: você é família, você é meu, você me pertence. Eu te amo incondicionalmente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas estão protegidas por mim, eu as abraço, eu as acolho, elas não vão perecer, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Eu as guardo, eu as protejo, eu as acolho, eu as abraço, eu as amo. Você está nos braços de Deus, você está nos braços do Eterno, você está nos braços do Pai, o Pai de amor, o Pai de compaixão, o Pai de graça, o Pai de misericórdia. Você é uma ovelha do Senhor. Você já pensou como essa verdade, como aquilo que eu terminei de falar aqui, pode transformar a maneira como você vive e como você serve ao seu próximo? Quando nós procuramos o nosso valor nos lugares errados, nós começamos a nos comparar com outras pessoas que têm outros talentos diferentes dos talentos que Deus nos deu. Mas é interessante que quando Jesus conta a parábola dos talentos, eles representavam um valor em dinheiro. Ele deu um valor diferente para cada um. Ele deu um talento diferente para cada um. E diz que ele deu um talento para cada um segundo a sua capacidade. Então Deus nunca vai esperar de nós algo além daquilo que Ele nos habilitou, que Ele nos deu capacidade para fazer. Então Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu competências e Ele espera que a gente trabalhe com esses talentos para louvor da sua glória. Ele espera que nós, ainda que tenhamos recebido um talento só, Ele espera que a gente faça o melhor que a gente puder com esse talento. E se a gente chegar lá diante de Deus com esse talento multiplicado por 2, Ele vai dizer: servo bom e fiel. Serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo e da alegria do teu Senhor. O seu valor não é comparativo. Deus deu a cada um o talento segundo a sua capacidade. E Ele espera que a gente faça o melhor que a gente puder com isso que Ele colocou nas nossas mãos. Porque o seu desejo é dizer para você: servo bom e fiel, serva boa e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo e na alegria do teu Senhor. O nosso verdadeiro valor não está na aprovação dos outros, mas na certeza do quanto nós significamos para Deus. Então, eu já poderia até parar de falar, mas eu vou compartilhar com vocês 3 verdades sobre como você é visto, é vista e percebido ou percebida por Deus. E a minha oração é que estas verdades encham o seu coração de alegria, de paz e de esperança. E a primeira verdade é a seguinte: não importa o quão pequeno ou pequena você se sinta, Jesus te vê. Jesus te vê. Jesus está te vendo, e Ele está te vendo com um olhar de amor, Ele está te vendo com um olhar de empatia, Ele está te vendo com um olhar de compreensão. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas falhas, mas um que, como nós, em tudo foi provado, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o conselho de Hebreus é: então, diante desta verdade, deste Deus que consegue nos compreender, desse Deus que nos enxerga, desse Deus que nos vê, desse Deus que conhece as nossas limitações, desse Deus que conhece as nossas fraquezas e nos ama a despeito dessas fraquezas, o encorajamento de Hebreus é: então, diante disto, diante deste Deus tão amoroso,
nos acheguemos ao trono da graça, com coragem, com ousadia, para receber a graça de Deus, a misericórdia de Deus no tempo oportuno. A graça de Deus e as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e elas se renovaram esta manhã para mim e para você. Às vezes nós nos sentimos pequenos, às vezes nós nos sentimos invisíveis em meio a tantas pessoas, tantas atividades na igreja. Às vezes a gente nunca escreveu nenhum livro, eu mesmo não escrevi. A gente nunca foi convidado para pregar em grandes eventos. E aí vem essa pergunta, né? Pode vir essa pergunta: será que Deus está me vendo? Será que o que eu faço, por mais simples que pareça, realmente importa para Ele? E a resposta dessa pergunta é um grande, é um alto, é um sonoro e um retumbante sim. Eu estou vendo, eu me importo e eu me importo muito com você. Eu me importo muito com você. O nosso Senhor Jesus nos dá essa certeza através da sua palavra. Ele disse, palavras de Jesus: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Pense nisso. Deus se importa com um pardal, um passarinho, que muitas vezes passa despercebido, quanto mais Ele se importa com você. Ele conhece cada detalhe da sua vida, até a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça, ou que não tem, como o pastor Marcelo, que aí fica fácil o trabalho para Deus. Desculpa a brincadeira, pastor Marcelo. Essa passagem não é apenas uma forma bonita de falar, mas é uma verdade profunda. O maior presente que alguém pode nos dar é a sua atenção verdadeira e sincera. E Deus nos dá a sua atenção completa e irrestrita. Cada oração que você faz, cada ato de bondade que você pratica, pode parecer que ninguém está vendo. Cada momento de dedicação ao próximo ou à obra de Deus, pode parecer que ninguém está vendo. O pastor não está vendo, a pastora Eli não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus vai recompensar segundo a sua boa vontade. E aquilo que não for recompensado aqui na terra, maior será o seu galardão lá no reino dos céus. Nada disso passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê. Suas lágrimas, suas alegrias, suas lutas, suas vitórias, todas são vistas e valorizadas por Deus. Mesmo quando você se sente pequeno ou se sente pequena, lembre-se, você é visto. Você é vista. Você é conhecido, você é conhecida. Você é amado, você é amada por Jesus. Ele está sempre atento a você. Deus te vê. Segunda verdade, não importa quem ignore você, Jesus te conhece. Jesus te conhece. Quantas vezes você já fez alguma coisa com muita intensidade, com muita dedicação, mas parece que as pessoas não valorizaram. Parece que as pessoas não se deram conta do seu esforço, parece que as pessoas não se deram conta da sua dedicação, do preço que você teve que pagar, dos recursos que você teve que investir, do tempo que você teve que investir. Parece que não teve valor. Quantas vezes você se sentiu como se fosse alguém falando ao vento? Mas a Bíblia diz o seguinte: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? A resposta é não. Não pode. Não é concebível. Mas pode ser.
Mas Isaías continua dizendo: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O seu nome está gravado nas palmas das mãos do Deus Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, Todo-Gracioso. Ele te ama e Ele jamais esquecerá de você. Essa promessa é mais do que uma poesia. Seu nome está gravado nas mãos de Deus. Você é inesquecível para Deus. Terceira verdade: não importa o que você fez no seu passado, não importa os erros que você cometeu, por piores que tenham sido, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é poderoso. Há poder do sangue de Jesus para purificar, para perdoar, para limpar, para restaurar, reconstruir, renovar, fazer algo novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Você é um ser novo, você é uma pessoa nova diante de Deus. E quando Deus olha para você, Ele olha através das lentes da cruz e Ele vê um filho e uma filha amada em quem Ele tem prazer. Não importa os erros que você tenha cometido, as omissões, as feridas. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos transformar. A Bíblia diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Jesus está dizendo assim: se você está com problema, se você está com dificuldade, eu já te perdoei, eu já te perdoei, na cruz eu já paguei o preço, eu só preciso agora que você se perdoe, porque na cruz do Calvário, esse sangue tem poder, esse sacrifício é válido, esse sacrifício é total, esse sacrifício é o sacrifício absoluto, esse sacrifício tem valor, você foi perdoado, você foi purificado, você foi limpo, acredite, agora se perdoe. Imagine um vaso de barro rachado. O mundo olha e diz: está rachado. Ele olha para as imperfeições. Mas Deus olha e Ele vê um espaço onde a sua luz pode brilhar ainda mais intensamente. Deus não precisa de vasos perfeitos. Deus precisa de vasos disponíveis. Pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você é visto, você é vista, você é conhecido, você é conhecida, você é querido, você é querida, você é amada por Deus. Eu estava escutando uma mensagem do pastor Ronaldo Lidório, um missionário. Eu tive o privilégio, uma vez, de ficar no mesmo quarto que ele. Pastor Ronaldo Lidório é um antropólogo, é um missionário. Ele foi missionário em uma tribo africana. Ele é um grande homem de Deus, mas é uma pessoa simples. Eu confesso para os irmãos que eu nunca tive com uma pessoa assim, mais parecida com Jesus perto de mim. Não tem. Porque o pastor Ronaldo Lidório é assim: você chega para conversar com ele, ele está numa conferência assim, ele não conhece você, você chega para conversar com ele, e você está falando, ele não vai sair dali, ele não vai sair. Meus irmãos, se não chegar uma outra pessoa e dizer assim: meu irmão, com licença, eu preciso levar o pastor Lidório, ele precisa, se não chegar uma pessoa e tirar ele dali, ele vai ficar ali. Se você falar 1 hora, ele vai ficar parado 1 hora. É uma pessoa super importante, mas é uma pessoa com uma simplicidade que é impressionante, impressionante. Pastor Ronaldo Lidório estava dizendo que ele veio para o Brasil depois de ter estudado muito, e ele veio com uma missão de pregar o evangelho em algumas tribos que eram consideradas como tribos não alcançadas.
E ele escolheu 3 tribos lá que não haviam sido alcançadas, onde o evangelho não tinha chegado, e ele foi lá para uma dessas tribos. As águas daquela localidade, daquela região ali amazônica, elas estavam baixas, então ele não conseguia ir de barco, ele tinha que ir caminhando. Mas ele não conhecia o caminho. Então, a melhor solução era contratar um guia. Ele contratou um guia. O guia falou assim, olha, na minha tribo a gente tem um pacto. Quando a gente está caminhando na selva, a gente não fala. E tudo bem. E aí eles caminharam por 4 dias. E chegou, se eu não me engano, né, não sei se eu estou com a cronologia correta, eu estou tentando me lembrar o melhor que eu posso, mas se eu não me engano, na 4ª noite, o homem começou a se mexer para lá e para cá no meio da selva, né? E ele se mexia, se mexia, se mexia, se mexia, eles acampados de noite para dormir. Aí ele está lá 4 dias sem falar. Aí ele falou assim, desculpa, eu vou quebrar o pacto do silêncio. Porque, olha, a gente sem falar já é difícil. Agora, sem dormir... Aí ele falou o homem falou, não, é porque eu estava preocupado com a onça. Aí ele falou assim, não, eu até aquele momento eu não tinha pensado da onça. Mas agora que o guia estava com medo da onça, ele começa, eu fiquei com medo da onça também. Aí andaram mais 3 dias, 7 dias de caminhada até chegar lá naquele vilarejo. Quando chegam lá, eles encontram o pessoal arrumando um lugar ali de reunião. E aí ele fala assim, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está arrumando aqui, para o culto. Ele falou assim, mas culto? Como assim? Não, é que nós somos crentes, você não é crente, não? Aí ele falou assim, não, eu sou crente, mas que missionário, que missão veio aqui e pregou o evangelho para vocês? Que missionário? Mas eles disseram assim, eu não sei o que é missionário. O que é missionário? Eu não sei. Mas como é que vocês ouviram falar de Jesus? Não, foi o seu João. Aí ele falou assim, o seu João, sim, o seu João que é um pescador, seu João que trouxe o evangelho para a gente. Aí ele vai e procura saber quem é o seu João. Chega lá na casa do seu João, entra na casa do seu João tem uma cadeira quebrada, o seu João está sentado no chão, o seu João está lendo a Bíblia. Ele entra na casa, o seu João não vê, porque ele está intertido ali na Bíblia, ele está lendo a Bíblia. Mas aí ele, de repente, se dá conta da presença do Ronaldo lá, e ele se apresenta, ele diz que eu sou um missionário. Aí o seu João fala assim, Maria, nós temos um missionário aqui com a gente, um missionário de verdade, E naquela alegria, e aí ele começa a conversar com o seu João. Aí o seu João fala assim, mas o que trouxe o senhor até aqui? Aí o seu João fala assim, não, uma vez eu estava numa conferência missionária, eu tinha me convertido. E disseram, o pastor desafiou a gente, disse que a gente tinha que pregar o evangelho para quem nunca tinha ouvido falar do evangelho. E eu comecei a pregar o evangelho lá em Tefé, mas todo mundo já tinha ouvido falar do evangelho, então eu comecei a me embrenhar pela mata aqui, e eu vim parar aqui nesse lugar, onde ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. E ele plantou. Ele estava há 6 anos lá. Ele plantou igrejas nesses 3 lugares. E o Ronaldo fala assim, preocupado, falou assim, mas o senhor tem filho? Ele tinha filhos de 14 a 17, o senhor tem filhos adolescentes. Uma coisa é a gente vir aqui para o meio do mato, nós, sozinhos. Mas o senhor tem filhos adolescentes. E o seu João fala assim para ele, o que o senhor vai fazer? O que o senhor vai dar para os seus filhos? Ele morava numa casa que é em cima do rio. Um lugar muito pobre. Não tinha nada. Ele falou assim, pastor Ronaldo, eu tenho uma herança para os meus filhos. Ronaldo pensou assim, meu Deus, que herança? A cadeira quebrada, a casa nesse lugar aqui. Será que esse homem tem ouro escondido em algum lugar? Ele chamou o pastor Ronaldo Lidório no canto e falou assim, pastor Ronaldo,
Esses meninos, eles aprenderam a ver o que Deus pode fazer na vida de um homem. Eu era um novo convertido. Eu não sabia ler nem escrever. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. E eu plantei essas igrejas aqui sem nunca ter ido num seminário, em nenhum lugar. Esses meninos viram o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eles viram o poder de Deus atuando na vida de uma pessoa. E o Ronaldo disse: o verdadeiro missionário é o Senhor. Ele agradeceu a Deus porque essa foi a primeira experiência missionária dele. Ele entendeu que você não precisa saber muito, você não precisa ter muito conhecimento, você precisa de ter um coração entregue nas mãos de Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus te vê, Deus te conhece, Deus te ama. Ele quer que você pegue o talento que Ele te deu, não importa quantos sejam, mas que você entregue a Ele, para que Ele multiplique, para que a glória seja dEle, o nome dEle seja exaltado, glorificado, e que vidas sejam transformadas, e que o Evangelho faça a diferença na vida das pessoas. Não esqueça, Deus te vê, Deus te conhece, Deus conhece você e Ele ama você, independentemente do seu passado. Deus te ama, Deus te quer, Deus quer usar você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.